Então, a gente precisa entender como que esses testes funcionam para, então, empregar eles da melhor forma possível. Na unidade 3, nós iremos falar sobre as imunodeficiências. A imunodeficiência são doenças congênitas, que o indivíduo nasce com um problema, um defeito no sistema imunológico, e elas podem ser de caráter primário ou secundário. E também nós iremos falar sobre os tipos de hipersensibilidade, as alergias, as reações exageradas do sistema imunológico. E também falaremos sobre os medicamentos aplicados ao sistema imunológico, os imunossupressores, os imunomoduladores, as interleucinas, as citocinas inflamatórias, os anticorpos monoclonais, que são empregados no tratamento, diagnóstico, pesquisa e prevenção de doenças que acometem o sistema imunológico. E na unidade 4, nós iremos falar sobre vírus, a virologia, que é a ciência que estuda os vírus. Nós vamos falar sobre as principais famílias de vírus, falar sobre as infecções virais, como que elas acontecem, como que o sistema imunológico responde a elas, e quais os principais medicamentos utilizados no tratamento de doenças infecciosas de natureza viral. E nós também iremos falar sobre as principais doenças acometidas por vírus, sarampo, coqueluche, catapora, hepatite A, gripe, Covid-19, herpes labial, herpes genital, HPV, HIV, mononucleose infecciosa. A gente vai falar de forma bem ampla, bem geral, de todas essas doenças, os principais pontos, e também falar sobre calendário vacinal, as vacinas, para que serve cada uma daquelas vacinas que a gente toma durante a infância e durante a adolescência, e também durante a vida adulta, e as mulheres também acabam reforçando as doses durante a gestação. Vamos iniciar a nossa aula propriamente dita. Então, a imunologia é o estudo do sistema de defesa do organismo. Nós temos um sistema de vigilância que tem a capacidade de defender o nosso corpo contra substâncias estranhas e contra objetos estranhos também, contra micro-organismos invasores. Então, por que isso é importante? Porque nós, seres humanos, desde o momento que nascemos, nós estamos cercados por micro-organismos. Quando nós estamos ali na vida intraembrionária, dentro da barriga da nossa mãe, nós estamos num ambiente estéril. Nós estamos num ambiente isento de micro-organismos. A barreira hematoplacentária, ela é muito rigorosa. Para se ter uma ideia, nem o vírus HIV, ele consegue ultrapassar a barreira hematoplacentária. E isso é reforçado pelos resultados que nós temos aí de várias mulheres que são HIV positivas, e elas conseguem dar à luz a uma criança soro negativo, isento de vírus. Lógico, existe todo um preparo durante a gestação de uma mãe que é HIV positivo para ela conseguir dar à luz a uma criança sem a doença, sem a síndrome, Na verdade, HIV não é doença, é uma síndrome. Ou a AIDS não é uma doença, é uma síndrome. Então, o que acontece? Durante a gestação, a mãe, a barreira hematoplacentária impede a passagem do vírus do sangue da mãe para o sangue da criança. Mas esse parto, ele deve ser feito de forma cesárea, retirada a placenta inteira, para evitar o contato do sangue da mãe com o sangue da criança durante o parto. Então, não pode ser parto natural.
Outro ponto importante é que a mãe precisa tomar um coquetel para reduzir a carga viral, para diminuir ao máximo a quantidade de cepas virais na nossa circulação sanguínea, para reduzir o risco de contaminação mesmo com o parto cesáreo. E o terceiro ponto importante é que a mãe ela não pode amamentar a criança. Por quê? Porque o vírus ele é inoculado, ele é transmitido através de líquidos biológicos. Então, o que pode transmitir o vírus HIV? O sangue, então, a troca de sangue, a inoculação de sangue contaminado transmite o vírus. Líquidos genitais, né, secreções vaginais, secreções penianas também transmite o vírus. O esperma também transmite o vírus. E o leite materno. Tá? Então, essa mãe, ela não pode fazer o aleitamento materno. E, professor, como é que essa criança vai ser amamentada? Através de doação de leite, né? Os bancos de leite, que são encontrados em alguns hospitais, onde as mães que produzem leite em excesso, doam o excedente para as crianças que precisam de aleitamento materno, que estão ali impossibilitadas de receber o leite da mãe biológica. Tá? Então, a gente vai entender tudo isso durante essa disciplina. Então, esse indivíduo, quando ele nasce, ele já, desde o momento que ele nasce, que ele estava no ambiente estéril, que é o útero da mãe, e aí, quando ele chega para o ambiente, né, extracorporal, extrauterino, ele vai começar a se deparar com vários micro-organismos. Tanto é que até os 15 anos, o sistema imunológico desse indivíduo ele está em pleno desenvolvimento, produção, e é justamente nessa fase onde as crianças, onde os indivíduos mais adoecem. Porque tudo é novidade para o sistema imunológico dessa criança, né? Nunca gripou, nunca teve catapora, nunca teve cachumba, nunca teve sarampo, nunca teve coqueluche, nunca teve nenhuma dessas doenças virais. Então, é necessário que esse indivíduo ele seja apresentado a esses micro-organismos para poder ele desenvolver uma imunidade. Essa apresentação, esse contato, ele pode se dar de maneira natural, né, através do adoecimento mesmo. Então, a criança ela vai ficar imune ao vírus da catapora. Quando que ela vai ficar imune ao vírus da catapora? Quando ela adoece. E aí, se ela tiver catapora, ela não vai ter mais catapora. Por quê? Porque à medida que o indivíduo adoece, o sistema imunológico reconhece esse vírus e cria um mecanismo de reconhecimento e destruição mais avançado, né, que é a imunidade adaptativa, através da produção de anticorpos e de células de defesa especializadas. Então, quando esse indivíduo ele entrar em contato novamente com o vírus da catapora, ele já vai estar imune, ele vai destruir esse vírus mais rapidamente e impedir que se instale novamente a doença. Então, isso é uma forma de imunização natural. A forma de imunização artificial é a vacinação. Então, o indivíduo ele vai ser exposto às proteínas do vírus. Lógico, esse vírus ele vai estar inerte, ele vai estar neutralizado ou ele vai estar destruído, apenas as proteínas virais vão estar ali presentes na vacina. E aí você inocula aquelas proteínas do vírus no organismo humano e as células de defesa vão aprender a reconhecer essas proteínas. E aí, quando esse indivíduo tiver em contato com o vírus efetivo, o sistema imunológico já vai reconhecer ele mais rapidamente e vai combater ele sem que o indivíduo evolua para um estado de doença, de patologia. Então vem aquela velha pergunta, como que o corpo se defende? Né? Quando uma infecção ocorre, como o corpo ele vai eliminar esse agente invasor e depois como que ele vai se recuperar? Outra indagação é, por que os seres humanos desenvolvem imunidade duradoura para muitas doenças encontradas e depois elas superam? Certo? Então, como que o nosso corpo, ele, ao adoecer, ele cria, depois que fica curado, cria uma imunidade duradoura por diversas doenças encontradas
uma vez que a supera. Então, essas perguntas, essas indagações todas, nós vamos responder ao longo das próximas aulas, dessa aula e das próximas. Primeira coisa que a gente precisa entender para responder essas indagações é que o corpo, nosso sistema imune, ele reconhece agentes infecciosos através de células de defesa, através de proteínas de defesa, através de substâncias que compõem o sistema imune. Então, os leucócitos que compõem o sistema imune inato, eles vão proporcionar esse reconhecimento inicial e dar uma resposta imediata e rápida para esse agente invasor. Nós temos aí como representantes desses leucócitos do sistema imune inato as células dendríticas, os macrófagos, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos e também os monócitos. Já os linfócitos, né, tanto B quanto T, eles são componentes do sistema imune adaptativo. É a resposta imune tardia, mas é uma resposta mais elaborada e mais efetiva. Apesar de ser tardia, é mais elaborada, mais efetiva e mais duradoura. Então, o sistema imune inato e o adaptativo, eles se complementam. Uma resposta é uma resposta imediata, não tão específica, mas o sistema imune adaptativo, ele apesar de ser tardio, ele tem uma resposta mais efetiva. E cria memória, né? Gera memória imunológica, através da produção de anticorpos e também através da produção de células de memória. Então, o nosso organismo, após ser infectado, ele precisa conter a infecção. Para conter a infecção, precisa entrar em ação os componentes do sistema imunológico. Então, o sistema imune ele precisa conter a infecção e, se possível, eliminar essa infecção por completo. Como que isso vai acontecer? Através da ativação dos componentes do sistema imune. Que componentes são esses? Um deles é o sistema complemento de proteínas sanguíneas. O sistema complemento, como o próprio nome já sugere, é um grupo de proteínas que complementa o sistema imunológico. São proteínas encontradas no sangue e, quando ativadas, essas proteínas elas começam a reagir em cadeia, e o produto dessa reação em cadeia é a formação de poros, né, de orifícios na superfície do patógeno. Orifício na superfície do vírus, da bactéria, do fungo que está ali penetrando o sistema, o organismo hospedeiro. Então, esse grupo de proteínas que são encontradas no sangue, elas inicialmente são apresentadas de forma inativadas. Mas essa cascata de reação se inicia a partir do momento que essas proteínas se ligam à superfície de um patógeno. Então, elas conseguem se ligar à superfície de micro-organismos, através do reconhecimento de receptores de superfície, ou se ligar a anticorpos que estão ali na superfície do patógeno, e aí essas reações em cadeia se iniciam e tem como finalidade destruir o patógeno através da formação de poros na superfície do patógeno e também através do reconhecimento facilitado por essas proteínas de defesa do sistema complemento. Além de fragmentos das proteínas do sistema complemento, elas funcionarem como substâncias sinalizadoras, como quimiocinas, que vão atrair mais células de defesa para aquele local. Outro componente do sistema imunológico importante para conter infecção são os anticorpos, que são produzidos por alguns linfócitos, mais especificamente pelos linfócitos B. Então, os linfócitos B são responsáveis pela produção de anticorpos. Existem também outros linfócitos, como o linfócito TCD8, que é chamado de linfócito citotóxico. Esses linfócitos, eles têm a capacidade de reconhecer células ou que foram infectadas internamente por vírus,
porque essa célula infectada, ela começa a expressar proteínas virais que são estranhas. Então, o linfócito consegue reconhecer uma célula que não está infectada, distinguir, na verdade, uma célula que não está infectada de uma célula infectada, né, internamente por um vírus ou por uma bactéria. E aí ele reconhece aquela célula que está infectada, que está funcionando como um reservatório do patógeno e destrói aquela célula infectada. E também outros leucócitos que também têm a capacidade de destruir células, como os macrófagos, os monócitos que fagocitam células alteradas. Outra característica importante é o sistema imune ele ser regulado. Então, o sistema imune ele é ativado, mas ele não pode ser ativado demais. Ele não pode gerar uma resposta exagerada, porque isso acaba sendo prejudicial ao hospedeiro. Então, existem células que regulam a ativação do sistema imune, para que ele não se ative demais. É o caso das células T reguladoras. E por que é importante entender esse mecanismo de regulação do sistema imunológico? Esse mecanismo ele impede, como eu já falei, que o sistema imunológico ele reage de maneira exacerbada. Quando esse mecanismo de regulação ele falha, o sistema imune começa a agir de maneira exagerada. E isso é o princípio do mecanismo fisiopatológico das doenças, das hipersensibilidades. Por exemplo, no caso da asma alérgica, né, a hipersensibilidade, vou dar um exemplo aqui prático. Eu tenho dermatite de contato contra látex. O látex é uma substância inerte, é uma substância que normalmente ela não agride o corpo. Mas no caso do meu organismo, esse látex, ele é reconhecido como uma substância estranha, até aí tudo bem, mas o sistema imunológico ele reage de maneira exagerada, né, contra uma substância que não faz tão mal. Então, quando eu calço luvas, as minhas mãos elas ficam muito irritadas por conta dessa dermatite de contato, decorrente dessa falha na regulação do sistema imunológico do meu corpo. Ele começa a reagir de forma exagerada contra uma partícula que não faz tão mal assim. A mesma coisa acontece na asma, né? Na rinite, na sinusite, que é uma reação exagerada do sistema imunológico quando o sistema imunológico entra em contato através da respiração com algumas partículas que não são tão patogênicas, que não são tão nocivas. Também tem no caso aí das intolerâncias alimentares, né? Quando o indivíduo tem alergia à ovalbumina, por exemplo, que é uma proteína encontrada na clara do ovo, né, um tipo de albumina, e inclusive esses indivíduos que têm alergia à proteína do ovo, eles não podem tomar vacina, nenhum tipo de, porque a maioria das vacinas, elas são produzidas a partir da clara do ovo, é um dos componentes da vacina. Então, se o indivíduo ele tem alergia à clara do ovo, né, a ovoalbumina, ele não pode tomar vacina, porque quando aquela vacina foi inoculada, tem a ovoalbumina, e isso pode gerar uma reação alérgica grave, que pode evoluir para uma anafilaxia, um choque anafilático, e inclusive causar, né, dificuldade respiratória e até levar ao óbito. E aí a gente começa a entender por que que algumas pessoas tiveram uma reação não desejada com as vacinas que estão sendo desenvolvidas pela Covid-19, tá? Isso foi um defeito na regulação do sistema imunológico e aquele indivíduo começou a produzir uma reação exagerada contra um componente da vacina. Então, até que você for olhar lá as contraindicações da vacina, são os indivíduos que não podem tomar, lógico, são os grupos de risco, né, gestante, alguns não podem tomar. Quer dizer, alguns já estão até recomendando o uso da vacina em gestantes, mas não é recomendado para indivíduos que tenham alergia aos componentes da vacina, como a clara do ovo, como alguns conservantes e alguns estabilizantes encontrados na vacina. Tá bom? Então, essa regulação
do sistema imunológico é extremamente importante nas respostas imunes. E essa falha dessa regulação contribui para o desenvolvimento de determinadas condições, que a gente vai falar na terceira unidade, que são as hipersensibilidades e também as alergias e doenças autoimunes. Outra característica importante do sistema imunológico é a memória imune. A memória imunológica é uma característica particular do sistema imune adaptativo. Então, aquele sistema imune inato, das células de defesa inata, elas não criam memória imunológica. Só os linfócitos B e T, da imunidade adaptativa. Então, a memória imunológica é a capacidade dessas células de reconhecer uma proteína estranha, a partir do momento que ela foi apresentada, que ela foi exposta. Então, a memória imunológica ela só pode ser construída através do contato, né? Através da exposição. Então, as células de defesa da imunidade adaptativa, como os linfócitos B e T, eles vão ser apresentados a esses componentes virais, bacterianos, ou até o componente da vacina, e vão produzir uma resposta, né? Uma memória. E aí, na medida que esses mesmos componentes forem reapresentados, o sistema imune vai reagir de maneira mais rápida. Ou seja, se o indivíduo já adoeceu e ele entra em contato com o mesmo patógeno que ele já tinha adoecido, ele não vai adoecer novamente. Porque, teoricamente, o sistema imunológico já criou uma memória imunológica, né, através da produção de IgG, né, anticorpos IgG, e também através da produção de células TCD8 de memória. Então, essa reinfecção, ela é contida de forma mais rápida por conta da memória imunológica. Então, uma pessoa, a partir do momento que ela foi exposta, ela vai produzir uma resposta mais forte e imediata contra qualquer exposição subsequente. Então, se ela for reexposta ao mesmo patógeno, que ela já tem a memória imunológica, ela vai responder de forma mais rápida e vai proteger o organismo contra uma reinfecção. Então, onde que as células do sistema imune elas são produzidas? A grande maioria das células imunológicas elas são produzidas na medula óssea e também nos tecidos dos órgãos linfóides, como timo, linfonodos e medula óssea, timo e medula óssea. Então, como a gente já viu, vocês já viram em outras disciplinas, a medula óssea ela é responsável pela produção das células do sangue, né? As células vermelhas, também chamadas de glóbulos vermelhos ou hemácias. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, que ali regulam a hemostasia, regulam a coagulação do sangue e impedem quadros hemorrágicos. Os glóbulos vermelhos, como eu já falei, a função deles é o transporte de gases, de oxigênio e gás carbônico. E existem os glóbulos brancos, as células de defesa, que estão no sangue, ali passando pelo sangue, sendo distribuídas no corpo pelo sangue, e que, quando necessárias, elas migram para um foco infeccioso para conter essa infecção. São elas as células da imunidade inata, como monócito, eosinófilo, basófilo e neutrófilo, e os linfócitos da imunidade adaptativa. Então, essa produção na medula óssea é feita por um processo chamado de hematopoese, que consiste na produção de células do sangue. Essa hematopoese ela é dividida em três subproduções, vamos dizer assim: a eritropoese, que é o mecanismo de produção de células vermelhas, a trombopoese, que é o mecanismo de produção de plaquetas, e a leucopoese, que é a produção de leucócitos. Então, o sistema imunológico ele é composto por células, como a gente já falou, e também por órgãos do sistema imune. Quais são os órgãos que compõem o sistema imunológico? Nós temos aí as amígdalas, que são órgãos linfóides, né? São linfonodos que estão ali
próximo à cavidade bucal, com uma localização estratégica para evitar e para combater micro-organismos que causam inflamação de garganta, né? Ela armazena as células de defesa ali em local estratégico, né, de contato com o meio externo. Essas amígdalas também podem ser chamadas de tonsilas palatinas, né? Então, a amidalite, que é o processo inflamatório das amígdalas, também pode ser chamado de tonsilite. O timo, que é um órgão linfóide encontrado ali na região do mediastino, próximo ao meio das costelas, é também um órgão linfóide importante, que vai ser responsável pelo amadurecimento dos linfócitos T, né, um mecanismo que a gente vai estudar posteriormente. Esses linfócitos T são produzidos na medula óssea, eles passam pelo timo para sofrer o amadurecimento e depois está apto para ser armazenado nos linfonodos e posteriormente ser apresentado a substâncias estranhas e gerar uma imunidade, uma memória imunológica e também produzir linfócitos TCD8 de memória e TCD8 citotóxico. As placas de Peyer são nódulos do sistema linfático encontrado no tecido digestivo. O tecido digestivo também é um local estratégico para o armazenamento de células de defesa, porque ele é um tecido que a mucosa do trato digestório é uma mucosa de fronteira entre uma região extremamente infestada de micro-organismos com o organismo humano. Então, a flora intestinal é rica em micro-organismos e as células de defesa ali estão estrategicamente localizadas e dispostas numa região para evitar uma contaminação do sistema. Existem também os gânglios linfáticos, né, ou linfonodos, que também são distribuídos em locais estratégicos, como os linfonodos subaxilares, que estão aqui resguardando os membros superiores, né? Por exemplo, se você tem um corte na mão e o corte está muito feio, os gânglios linfáticos subaxilares, eles ficam inchados, cheios de células de defesa. No interior, a gente chama isso de íngua, né? Então, a íngua, na verdade, nada mais é do que o aumento, o entumecimento dos gânglios linfáticos. Também existem os gânglios linfáticos inguinais, que protegem ali, resguardam os membros inferiores e também a região genital, que é uma região estratégica também de fronteira. A mucosa genital também é rica em micro-organismos e essas células de defesa estão estrategicamente ali dispostas para evitar uma infecção genital, uma infecção urinária. Também tem o apêndice, que é um órgão linfóide importante, que coloniza ali micro-organismos importantes, e a medula óssea, que é responsável pela produção de muitas células de defesa. Então, aqui um mapa mentalzinho só para relembrar o que vocês já estudaram na disciplina de ciências morfofuncionais do sistema imune hematológico, né, sobre o sistema imune. Então, o sistema imune ele é composto pela linfa, né, que é o líquido que é encontrado nos vasos linfáticos. Também é composto pelos vasos linfáticos, os órgãos linfóides e também a medula óssea vermelha. A linfa é um líquido que circula nos vasos linfáticos e essa linfa ela é muito semelhante ao plasma do sangue e também ao líquido que está ali entre as células, entre os tecidos. Logo porque a linfa é resultado da drenagem desses tecidos. Por isso que tem aquele procedimento estético chamado de drenagem linfática. O indivíduo tem retenção de líquido porque essa drenagem da linfa não está acontecendo de maneira adequada. E quando você faz uma massagem específica e você facilita a retirada dessa linfa dos tecidos e leva ela para os vasos linfáticos e ela vai ser retirada do corpo
mais facilmente, reduzindo assim a retenção de líquidos. Então, qual a função do sistema imunológico? A função dele é drenar o líquido intersticial, além de transportar lipídios alimentares, né? Vocês já devem ter estudado aí nas disciplinas do sistema cardiorrespiratório, né? As lipoproteínas, né? Que são conhecidas popularmente como mau colesterol e o bom colesterol. Então, esses lipídios, quando eles são absorvidos pelo intestino, eles são drenados pelos vasos linfáticos até chegar à circulação e o fígado. Os quilomicrons, o LDL, o HDL, o VLDL, eles circulam no sangue e também nos vasos linfáticos. Na linfa também são transportadas juntamente com esses lipídios as vitaminas que se misturam com lipídios, são chamadas de lipossolúveis. A vitamina A, D, E e K. São essas 4 vitaminas que são lipossolúveis. Não se misturam com a água. E também o sistema imunológico, lógico, um dos mais importantes, é facilitar a resposta imunológica e proteger o corpo contra infecções. Os órgãos linfóides, eles podem ser divididos em primários, né, que são os órgãos linfóides primários são responsáveis pela produção de células de defesa, como a medula óssea e o timo. Então, a medula óssea vermelha é constituída por células tronco hematopoéticas, que são as células que vão dar origem a todas as células do sistema hematológico. São células tronco formadoras de sangue, e ela é localizada no interior dos ossos longos, né, como fêmur, tíbia, fíbula, costelas, vértebras, húmero, rádio, una, e elas são encontradas nas extremidades dos ossos longos, são chamadas de epífises ósseas. E aí muita gente confunde essa medula óssea vermelha com a medula espinhal, tá? A medula espinhal é aquele canal, é aquela estrutura nervosa que passa no interior das vértebras, que quando lesionada pode causar paraplegia ou tetraplegia. A medula óssea vermelha é aquele tecido vermelho encontrado no interior do osso esponjoso, né? Quando você corta uma carne crua, um osso cru, você percebe que tem uma estrutura avermelhada no interior dos ossos, naquela parte esponjosa, que parece sangue, mas não é sangue, é a medula óssea vermelha. Tá? Quando você quebra, por exemplo, uma coxa de frango mal assada ou mal cozida, você parece que tem sangue no interior. Ali não é sangue, ali é a medula óssea vermelha, é o tecido produtor de células do sangue. E os órgãos linfóides secundários são os órgãos que compõem o sistema imunológico, mas eles não são responsáveis pela produção de células, e sim pelo armazenamento dessas células. Então, fazem parte dos órgãos linfóides secundários os linfonodos, que são centenas de órgãos bem pequenos, distribuídos ao longo dos vasos linfáticos, né? Existem linfonodos distribuídos pelas pernas, pelo tronco, pela árvore respiratória, pelos braços, pelo pescoço. Então, eles estão ali armazenando células de defesa ao longo do corpo, como se fossem quartéis do exército, armazenando células de defesa em locais estratégicos. E através desses linfonodos circulam a linfa, né? É a linfa que é responsável por trazer células de defesa lá dos tecidos e apresentar os antígenos a esses linfócitos que estão armazenados nos linfonodos. Então, esses linfonodos eles se concentram principalmente na região do pescoço, axilas, mamas, abdômen e virilha. Eles ficam inchados quando o corpo está submetido a uma infecção. São popularmente chamados de ínguas. Existem também os nódulos linfáticos, localizados nas tonsilas, né, as amígdalas, na adenoide, né, um tecido encontrado ali na cavidade nasal, na mucosa do tubo digestivo, na mucosa do tubo respiratório e na vagina. Então, percebam que esses nódulos linfáticos, eles também são localizados estrategicamente em regiões de mucosa que comunicam o meio externo com o meio interno.
Então, a boca, né, as amígdalas estão ali na mucosa oral, que vai controlar ali a passagem de micro-organismos, impedir a passagem de micro-organismos para o interior do organismo. A adenóide, através da penetração de micro-organismos pela inalação, no tubo digestivo pela alimentação, o tubo respiratório também e a vagina. Então, esses tecidos linfáticos, eles são ricos em linfócitos e também em plasmócitos. O plasmócito é uma célula que é nada mais é do que um linfócito B que se ativou. O plasmócito ele é um linfócito B que está produzindo anticorpos. Além disso, existem os capilares e vasos linfáticos, né? São pequenas estruturas que estão ali entre as arteríolas, as vênulas, que são responsáveis, né? Semelhante a veias e elas possuem válvulas, né? As válvulas são essas estruturas aqui em formato de U, que impedem o retorno. Então, a linfa ela vai apenas num sentido, né? Quando nesse caso aqui da representação, quando a linfa ela está sendo transportada da esquerda para a direita, as válvulas se abrem para a passagem da linfa. Mas quando essa linfa ela tende a retornar, essas válvulas se fecham, impedindo o refluxo dessa linfa e obrigando o fluxo unidirecional da linfa. Então, os capilares linfáticos eles são muito finos e eles drenam o líquido entre as células, né, que chama de líquido intersticial, formando a linfa e conduz esse líquido drenado para os vasos linfáticos maiores, né? E aí, como eu falei para vocês, a drenagem linfática é uma técnica, né, de estética e também médica que possibilita essa drenagem mais efetiva dessa linfa dos tecidos, reduzindo assim o edema, reduzindo ali a retenção de líquido no tecido. Então aqui nós temos uma figura que mostra a localização dos principais órgãos do sistema imunológico. Tá? A distribuição dos vasos linfáticos e também a distribuição dos linfonodos, que são essas estruturas esverdeadas de formato esférico. Os vasos linfáticos estão em verde e essas estruturas esverdeadas de formato arredondado são os linfonodos. Então, nós temos aqui as tonsilas palatinas, que é essa estrutura avermelhada, o baço, e o tecido associado à mucosa do intestino, e os demais linfonodos. E aí, qual a importância desses vasos linfáticos? E também dos órgãos linfóides secundários. Vou explicar para vocês. Toda vez que o tecido ele é invadido por um micro-organismo, seja ele a epiderme, né, que é uma região de fronteira com o meio externo, a pele é o maior órgão do corpo humano e ela tem a capacidade de separar os micro-organismos do organismo, mas quando essa pele ela sofre uma lesão, ela cria ali uma porta de entrada de micro-organismos, ou quando o micro-organismo consegue ultrapassar a mucosa do trato gastrointestinal, a mucosa do trato respiratório, o que acontece? Esse micro-organismo, quando ele penetra o corpo, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai entrar em contato com as células de defesa que estão lá no tecido invadido, como, por exemplo, as células dendríticas e os macrófagos. Essa célula de defesa, né, ela vai reconhecer esse micro-organismo e vai fagocitar esse micro-organismo. Uma vez fagocitado, esse micro-organismo vai então ser processado, ele vai ser triturado, vai ser digerido, e proteínas desse micro-organismo vão para a superfície dessa célula. Essa célula, então, ela vai se desprender do tecido, migrar para os vasos linfáticos ou para os vasos sanguíneos. Ao chegar, se ela migrar para os vasos linfáticos,
ela vai chegar ao linfonodo mais próximo. E lá, ela vai apresentar essas proteínas do micro-organismo para as células de defesa. E aí o que vai acontecer? Os linfócitos B e os linfócitos T que reagirem a essas proteínas estranhas vão desencadear a imunidade adaptativa, seja ela humoral ou celular. Então, o linfócito B que reage vai desenvolver a imunidade adaptativa humoral, e o linfócito TCD8 que reage contra essas proteínas vai desenvolver a imunidade adaptativa celular. Aquela célula de defesa que fagocitou o micro-organismo, quando ela ganha acesso aos vasos sanguíneos, ela vai chegar ao baço, que também é um órgão linfóide secundário e também tem células de defesa no seu interior. Então, quando o indivíduo ele tem uma infecção sistêmica no sangue, o baço vai ser o principal órgão de resposta imunológica. Quando o mecanismo de infecção é tecidual, os linfonodos periféricos próximos a esse tecido infeccionado vai ser local de apresentação de antígenos. Então, um exemplo aqui do processo inflamatório que também é importante nesse mecanismo. Então, além da apresentação ao antígeno, porque essa apresentação demora alguns dias, até que aquela célula fagocite, processe, cai nos vasos sanguíneos e chegue ao linfonodo mais próximo, isso demora mais ou menos uns 7 a 10 dias. Mas o nosso corpo ele precisa de agilidade para responder a esse processo. Isso se dá através do processo inflamatório. Então, quando as bactérias, aqui um exemplo, as bactérias elas penetram o tecido, elas são reconhecidas pelas células de defesa que produzem, que fagocitam esse micro-organismo, reconhecem, fagocitam e também começam a liberar substâncias inflamatórias. Como as quimiocinas e as citocinas. As quimiocinas, elas têm a capacidade de atrair mais células de defesa, chamar um reforço das células de defesa para o tecido que está sendo atacado. E as citocinas inflamatórias, elas vão induzir, né, uma resposta mais rápida, ativando as células do sistema circulatório e facilitando ali a passagem das células do sangue para o tecido. Então, ela ativa as células endoteliais, que são as células que revestem internamente os vasos sanguíneos. Essas células, quando não estão ativadas, elas são impermeáveis, elas impedem a passagem de líquido do sangue e também a passagem de células. Mas, quando elas sofrem ativação pelas citocinas, elas criam espaços entre si, onde o líquido do sangue começa a drenar para o tecido, gerando inchaço no tecido inflamado, e também essas passagens possibilitam a migração de células de defesa do sangue para os tecidos. E aí essas células do sangue começam a chegar no tecido e também reforçam o combate a esses micro-organismos. Aí é só reforçando o que a gente já falou anteriormente, né? Quando os micro-organismos eles conseguem penetrar o tecido, as células de defesa, como células dendríticas e macrófagos, reconhecem esse micro-organismo, elas fagocitam e depois elas se desprendem e migram para o linfonodo mais próximo. Lá no linfonodo, elas vão apresentar essas proteínas do micro-organismo, né? Apresentar os antígenos do micro-organismo para as células de defesa. Aqui nós temos as células amarelas representando os linfócitos B, que uma vez ativados produzem anticorpos, e os linfócitos T, TCD8, representado por as células azuis, que quando ativados, se transformam em CD8 citotóxicos. Os anticorpos e os linfócitos TCD8 ativados, elas caem na corrente sanguínea e chegam até o tecido através do sangue, reforçando o combate a esses micro-organismos invasores. Então, como eu falei para vocês, a imunidade ela é dividida didaticamente em duas partes. A imunidade inata, que é uma imunidade mais rápida, porém ela não é tão efetiva,
tem a sua efetividade, mas não é tão efetiva, não é tão específica. E a imunidade adaptativa, que apesar de ser mais demorada, né, ser tardia, ela acaba sendo mais efetiva. Então, quando o micro-organismo ele consegue penetrar o corpo, ultrapassando as barreiras físicas do sistema imunológico, porque nós temos barreiras físicas também, como as células epiteliais, que impedem a penetração fácil dos micro-organismos. Nós temos as secreções de tecido, né, como o muco no trato respiratório, o suco gástrico, que também impedem a penetração fácil desses micro-organismos. Então, quando esses micro-organismos eles vencem essas barreiras, eles vão entrar em contato com as células de defesa do sistema imune inato e também com as proteínas de defesa, como, por exemplo, o sistema complemento. Mas não só o sistema complemento, mas o sistema das cininas e também o sistema de coagulação são responsáveis, são proteínas da imunidade inata. Então, essas células vão reconhecer esse micro-organismo e depois vão apresentar esses micro-organismos para os linfócitos B e T. Então, dias depois, os linfócitos B, quando apresentados a esses antígenos do micro-organismo, eles vão se transformar em plasmócitos, ou seja, linfócitos B que vão produzir anticorpos. E esses anticorpos vão gerar uma resposta mais rápida contra esses micro-organismos invasores. E o linfócito T, uma vez apresentado, ele se transforma em linfócito T efetor, e esse linfócito T efetor tem a capacidade de reconhecer células que estão contaminadas pelo micro-organismo internamente. Então, ela tem a capacidade de destruir células reservatório desse vírus ou dessa bactéria. Didaticamente, a imunidade inata é dividida em a imunidade é dividida em inata e adaptativa. E aí, elas têm algumas características que se diferenciam entre si. Vamos falar de alguma delas. Primeiro, a especificidade. A imunidade inata, ela não é tão específica, ela não consegue distinguir vírus diferentes, ela não consegue distinguir tipos de bactérias, mas ela reconhece moléculas que são comuns a diversos vírus, reconhece moléculas que são comuns a diversos micro-organismos. Um exemplo bem clássico é o LPS, o lipopolissacarídeo, encontrado na parede bacteriana. Então, existem receptores nas células de defesa da imunidade inata que reconhecem LPS. Então, essas células vão reagir a qualquer bactéria que tenha LPS na superfície. Seja essa bactéria benéfica ou patogênica, eles vão reagir e vão destruir esse micro-organismo. Então, essas moléculas que estão relacionadas a patógenos são chamadas de PAMPs, são padrões moleculares associados ao patógeno. Vocês devem ter ouvido esse termo lá na morfo do sistema imune hemato. Já a imunidade adaptativa, ela cria uma resposta extremamente específica para aquele micro-organismo que ela já teve contato. Então, o meu corpo vai produzir anticorpos e células de defesa para a catapora que eu já tive. O meu corpo vai produzir uma imunidade específica para a cachumba que eu já tive, para o vírus causador da cachumba que eu já tive. Tá? E aí é muito importante entender que essa imunidade adaptativa ela só é produzida após uma exposição. Com relação à diversidade, a imunidade é inata e é limitada. Ela produz apenas alguns tipos de receptores que reconhecem alguns padrões moleculares. Já a imunidade adaptativa não, ela é muito grande, porque ela pode produzir diversos tipos de respostas para o mesmo tipo de vírus e também produzir um diverso tipo de resposta para vírus diferentes. Então, a combinação de anticorpos que o corpo consegue produzir é muito maior. Com relação à produção de memória, a imunidade inata não tem memória, ou seja, se eu entrar em contato com o vírus causador da cachumba novamente, a imunidade inata vai responder da mesma forma que ela respondeu na primeira vez. Já a imunidade adaptativa não, ela vai responder de forma diferente. Ela vai ser mais rápida e vai ser mais efetiva, porque ela tem memória.
capacidade de não reagir ao próprio. Então, tanto as células de defesa da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa, elas tendem a não reagir às próprias células do organismo. Elas reconhecem aquelas proteínas do próprio organismo e toleram a presença delas. Quais são os componentes da imunidade inata? A imunidade inata ela tem barreiras químicas, como a pele, que produz suor, lágrima, as ceras do ouvido, o pH ácido do estômago, o sebo produzido pelo bulbo capilar, produzido pelas glândulas sebáceas da mucosa genital. Tudo isso são substâncias que impedem ou reduzem a proliferação de micro-organismos nas regiões críticas. A saliva da boca também tem substâncias microbicidas, a lágrima, o muco produzido pela expectoração do trato respiratório, ele adere, ele gruda no micro-organismo, impede que ele penetre mais profundamente. Então, todas essas substâncias químicas, elas têm uma propriedade importante que reforçam a imunidade. Já as substâncias químicas da imunidade adaptativa, elas se resumem basicamente aos anticorpos produzidos pelos linfócitos B e secretados nas mucosas. As proteínas que compõem a imunidade inata são as proteínas do sistema em complemento, as proteínas de fase aguda, as proteínas da cascata de coagulação e também o sistema as cininas, As células que compõem a imunidade inata são as células fagocíticas, como macrófago, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, também os linfócitos do tipo NK, além das células inatas. E a imunidade adaptativa, elas têm como componente celular os linfócitos B e os linfócitos TCD4 e CD8. Então, vamos dar, são 9h20, eu geralmente costumo dar esse intervalo aí de 15 minutos, referente ao intervalo para a gente descansar um pouquinho. Mas antes de dar o intervalo, eu abro aí para vocês fazerem algum tipo de pergunta, questionamento. Ficou alguma dúvida a respeito do conteúdo? Tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar, professor. Sim? Sim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo acompanhar os slides? Sim? Sim. Tranquilo, professor, tranquilo. Ficou alguma dúvida? Não, tá tranquilo até agora. Ótimo. Então, vamos dar um intervalinho aí de 15 minutos. São 9h20, a gente volta às 9h35 em ponto, tá bom? Até mais.
Vamos lá, pessoal. Voltando pontualmente às 9h35. Flaubert, tu levantaste a mão. Queres fazer alguma pergunta, alguma indagação? Flaubert? Então vamos voltar, pessoal. Vamos retornar aqui à nossa aula. Então, nós temos aqui um mapa mental que resume os mecanismos de defesa do sistema imune. A imunidade inata, ela é uma resposta inespecífica, ela é composta por barreiras naturais, como pele, mucosas, a lágrima, o muco respiratório, o famoso catarro, o suco gástrico, a urina e secreções vaginais. Todas essas substâncias, todos esses componentes, eles dificultam ou impedem a penetração de micro-organismos de forma mais fácil, né? Além de a imunidade inata também ter células fagocíticas como seus componentes, os macrófagos e os demais células de defesa, como neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Além de proteínas antimicrobianas, como interferons, proteínas inflamatórias, né, as proteínas do sistema complemento e demais componentes. Já a imunidade adquirida, ela tem uma resposta mais específica, mais voltada para aquele micro-organismo e não para uma resposta geral, né, genérica. Acontece uma resposta mais específica para aquele patógeno a qual está causando a infecção. Acontece da seguinte forma: as células fagocíticas, elas reconhecem um patógeno, fagocitam e processam esse patógeno. E essa célula fagocítica, então, ela apresenta esse antígeno para o linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4, por sua vez, apresenta esse antígeno para os linfócitos B e linfócitos TCD8. O linfócito B, uma vez ativado, ele vai ser responsável pela produção de anticorpos, né? O linfócito B ativado é chamado de plasmócito. E esses anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, eles vão reconhecer esses antígenos do micro-organismo de forma mais rápida e mais específica, potencializando, assim, a destruição desse micro-organismo. De forma concomitante, os linfócitos B também podem se transformar em células de memória quando são ativados, para que essas células B, quando ocorrer uma reexposição a esse patógeno, ela responda de forma mais rápida. O linfócito TCD8, quando é apresentado também pelo TCD4 ao antígeno, ele também vai produzir células TCD8 de memória e também células TCD8 efetivas, que vão combater células modificadas, como células infectadas e também células tumorais. Então, as células de defesa que compõem o sistema imune, né, são as células, o neutrófilo, que é componente da imunidade inata, os linfócitos TCD4, TCD8 e linfócitos B da imunidade adaptativa, monócito, basófilo e eosinófilo da imunidade inata. Então, a imunidade ela é dividida de acordo com a resposta em ativa e passiva. A imunidade ativa é quando o indivíduo ele é estimulado a produzir anticorpos. Já a imunização passiva é quando ele recebe anticorpos produzidos por outro organismo. Então, a imunidade ativa, ela pode ser natural, quando o indivíduo ele produz anticorpos através de uma exposição natural, como, por exemplo, quando ele sofre uma infecção, quando o indivíduo adoece. Quando o indivíduo adoece por um determinado micro-organismo, essa exposição natural vai induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, essa imunidade, ela é ativa, porque o próprio organismo produziu anticorpos, e ela é natural. Já a imunidade ativa artificial é quando essa apresentação acontece de forma não natural, como, por exemplo, da vacinação. Então, o organismo ele é exposto aos antígenos de um determinado micro-organismo através da vacinação, e essa exposição induz a produção de anticorpos. Então, nesse caso da vacinação, é uma imunização ativa artificial.
Já com relação às imunizações passivas, que é quando o indivíduo recebe anticorpos já produzidos por outro organismo, ela também pode ser natural ou artificial. Natural, quando ela recebe esses anticorpos, principalmente da mãe, através da passagem de anticorpos pela placenta e também através do aleitamento materno, né, onde a mãe ela doa anticorpos para o filho, principalmente nos primeiros dias, nos estágios iniciais do aleitamento materno, onde o leite ele é rico em anticorpos, chamado de colostro, e depois esse leite ele vai ficando pobre em anticorpos e vai ficando mais rico em gorduras e carboidratos para satisfazer a necessidade energética da criança, que é o leite mais que é o leite já posterior ao colostro. Então, essa imunização que é passada de mãe para filho é uma imunização passiva, porque não é a criança que está produzindo anticorpos, ela está recebendo anticorpos da mãe, e é uma imunização natural, né? O aleitamento e a passagem de anticorpos da placenta para o embrião é natural. Mas existe a imunidade passiva artificial, que é quando você inocula anticorpos de um indivíduo doente, né? Como, por exemplo, a inoculação de soros. No caso de soro contra veneno de cobra, contra veneno de escorpiões, soros, no caso aí, durante a pandemia, foram testados soros de indivíduos que estavam doentes, né? Indivíduos que foram curados da Covid, eles coletaram o sangue desse indivíduo curado, que provavelmente tinham anticorpos ali produzidos após a ativação do sistema imunológico, se separou o soro desse sangue desse indivíduo curado e se inoculou em indivíduos que estavam doentes de Covid. E aí se percebeu que alguns deles, boa parte deles, tiveram uma evolução mais rápida, se curaram de forma mais rápida. Por quê? Porque esse processo de imunização foi passiva e artificial. Qual o ponto negativo da imunização passiva? Porque como não é o indivíduo que produziu anticorpos, essa imunização ela é temporária, ela não cria memória imunológica. Então, se esse indivíduo ele foi tratado com soro, quando ele sofrer da mesma condição, do mesmo mal, ele vai precisar receber soro novamente. No caso da picada de cobra, se ele foi picado por cascavel, ele vai receber o soro para veneno de cascavel. Se ele for picado novamente, ele vai ter que receber novamente o soro, porque esse tipo de imunização não é duradoura, né? Não cria memória imunológica. Então, vamos focar um pouquinho mais nesses componentes. Então, o sistema imune inato ele é composto por células de defesa, né, por componentes importantes, como as barreiras físicas, como a gente já falou, né, a pele, ela é uma barreira física muito importante. Uma pele, quando ela não tem nenhum ferimento, ela impede a passagem de micro-organismos, inclusive o vírus, né, a gente tem visto aí durante a pandemia que é importante lavar as mãos, não porque o vírus entra pela mão, mas é porque você pega em um objeto contaminado e leva essa mão contaminada com o vírus para as mucosas, mucosa oral, mucosa nasal e mucosa ocular. E aí sim, nessas mucosas o vírus consegue penetrar. Então é importante lavar as mãos porque a mão serve como veículo de contaminação. Tá? Mas a pele sem nenhum ferimento, o micro-organismo nenhum consegue penetrar, a não ser quando há um ferimento. Aí sim, aquele ferimento serve como porta de entrada. Os pelos das mucosas também são importantes, eles são barreiras físicas, eles funcionam como filtro, né? Os pelos do nariz, quando eles estão lubrificados com muco, aquela poeira que você inala, ela adere nesse muco dos pelos. O pelo do nariz funciona como um filtro, tá? E também os pelos da genitália também funcionam como um filtro para impedir a contaminação ou reduzir os micro-organismos contaminantes. Além do mais, o muco, né, é importante porque quando você tem uma contaminação do trato respiratório, as células do trato respiratório produzem muito muco, e quando você expectora esse muco, ele vai estar cheio de micro-organismo e ele funciona como um veículo de eliminação. Além do mais, cutículas, elas protegem as regiões do corpo, né, como a cutícula da unha. Os cílios do trato respiratório, das células ciliares do trato respiratório, e as ceras também. As ceras do ouvido, por exemplo,
são barreiras físicas, porque os micro-organismos aderem a essa cera e impedem a penetração. A cera, além de ser importante na lubrificação do pavilhão auricular, ela funciona também como barreira física. Os componentes do sistema imune inato, chamadas de barreiras químicas, são proteínas antimicrobianas, que é encontrado, por exemplo, na lágrima, na saliva, nos sucos digestivos, nas secreções de pele, como o suor, além do pH ácido produzido pelo estômago, o muco produzido pelo trato respiratório, as ceras e até a própria flora bacteriana. As bactérias, elas produzem antibióticos. Na maioria dos antibióticos do mercado, eles foram descobertos pesquisando bactérias. Professor, mas isso não é um paradoxo muito grande? Uma bactéria produzir antibiótico? Sim, isso é verdade, porque é um mecanismo de evolutivo. Se uma bactéria ela consegue estar inserida num meio com diversos micro-organismos e ela produz um antibiótico que destrói os outros micro-organismos, ela destrói os micro-organismos que estão competindo com ela por alimentos. Então, bactérias produtoras de antibiótico, elas têm uma vantagem por conseguir estar num ambiente com maior oferta de alimentos e menos competidores. Então, a flora bacteriana, ela produz antibióticos que dificultam ou impedem a colonização por bactérias patogênicas, colonização por bactérias que causam doença. Essas bactérias da flora bacteriana, ou da flora intestinal, elas são importantes, né, para impedir a colonização de bactérias nocivas, né? Essas bactérias encontradas no trato digestivo, no trato respiratório e também no trato genital, né, no caso da mucosa vaginal. Tem os lactobacilos lá que produzem ácido lático, deixam o pH mais ácido da vagina e protegem contra micro-organismos patogênicos. O sistema complemento é um conjunto de proteínas que reagem em cadeia, que tem a capacidade de reconhecer, inviabilizar e neutralizar e facilitar também a destruição de micro-organismos estranhos. Além de leucócitos de células de defesa, como os macrófagos, neutrófilos, que reconhecem padrões moleculares desses micro-organismos e também agem destruindo esses micro-organismos, além de produzir substâncias tóxicas e atrativas, como quimiocinas e enzimas digestivos. Com relação à rapidez e especificidade, o sistema imune inato, ela é muito rápida, né? Ela é quase que imediata, mas ela não é tão específica. Ela age de forma rápida, mas ela age da mesma forma para qualquer tipo de micro-organismo, seja ele patogênico, seja ele não patogênico. Pode ser uma Escherichia coli, pode ser uma salmonella, pode ser uma Klebsiella, pode ser qualquer tipo de micro-organismo, pode ser um vírus, eles vão reagir da mesma forma. São rápidos, mas são pouco específicos, porque eles vão reagir apenas ao reconhecer padrões moleculares que estão associados a patógenos. Já o sistema imune adaptativo, ele não é rápido, ele é tardio, mas ele é altamente específico, ele vai reagir de forma específica para aquelas proteínas daquele patógeno que está causando aquela doença naquele momento. Então, o sistema imune adaptativo, ele elimina as infecções de modo mais eficiente, mais específico, através de um reconhecimento único. Então, é um anticorpo para aquele vírus que está sendo produzido nesse momento. Essas células reconhecem e respondem a antígenos individuais de meio de receptores de antígenos altamente especializados. Porém, é um mecanismo tardio. Então, um completa o outro. O sistema imune, ele é rápido, né? Ele contém ali a invasão inicial, e o sistema imune adaptativo, ele contém a invasão de forma mais tardia, mais elaborada. O sistema imune, ele age rápido, inato, para dar tempo do sistema imune adaptativo responder e completar essa ação de defesa posteriormente.
Então, o sistema imune adaptativo, ele é mais específico e, por conta disso, ele é mais vantajoso, porque ele vai focalizar os seus recursos de maneira mais específica, de maneira mais eficiente, para dominar aquele patógeno que evadiu e superaram a imunidade inata. Então, aqueles micro-organismos que conseguiram burlar as células fagocíticas, conseguiram penetrar mais profundamente no corpo, aquelas células da imunidade adaptativa vão conter esses micro-organismos. Como que isso acontece? Os anticorpos e os linfócitos ativados, no caso, os linfócitos TCD8 efetores, que são produzidos através da imunidade inata ativada, eles vão persistir por muito tempo, inclusive depois que o indivíduo fica curado, eles vão permanecer no corpo e vão impedir uma reinfecção. Então, esses produtos da ativação da imunidade adaptativa, como anticorpos e linfócitos TCD8 de memória, eles vão prevenir uma reinfecção. Por isso que muitas doenças só se pegam uma vez, só se é contaminado uma vez. Exceto aí a gripe. Mas por que a gripe, você fica doente várias vezes da gripe? Porque existem vários vírus que causam gripe, né? A influenza. Existem várias cepas do vírus influenza. Então, se você, por exemplo, se contaminou com a cepa H1N1, uma vez você não vai se contaminar novamente, porque o teu corpo já produziu memória imunológica contra aquela cepa. Mas e H1N2, e H1N3, e H3N1, e H5N9? Então, existem várias cepas, existem centenas de cepas dos vírus influenza, que causam gripe. Por isso que todo ano existe um calendário vacinal para reforçar e imunizar novamente a população brasileira e várias populações do mundo. Essas vacinas, elas são produzidas de acordo com os dados epidemiológicos dos anos anteriores. Vamos supor que aqui em São Luís teve um surto de gripe durante o período chuvoso de vírus H1N1. Então, ano que vem, a vacina que vai ser disponibilizada para o Maranhão, que é produzida pelo Butantan, vai ser uma vacina específica para o vírus H1N1, que foi o responsável pelo surto do ano passado. E aí, às vezes, essa vacinação não é 100% efetiva, porque o indivíduo que foi vacinado, ele pode se contaminar por outra cepa. Pode existir um surto de gripe de outra cepa, mesmo com a população totalmente imunizada. Então, o indivíduo, o sistema imune, ele vai reconhecer o micro-organismo através do linfócito B. Esse linfócito B, quando ele reconhece esse micro-organismo, ele vai se ativar, produzindo anticorpos. E qual a função desse anticorpo produzido pelo linfócito B, o plasmócito, na verdade, que é o linfócito B ativado? Ele vai neutralizar o micro-organismo. Como que ele neutraliza? Ele se liga ao micro-organismo, vários anticorpos, ele vai fazer um processo chamado de opsonização, que é rodear totalmente o micro-organismo. Esse micro-organismo ele não vai conseguir nem se movimentar e nem se ligar na superfície de células, porque ele vai estar neutralizado, vai estar opsonizado. Outro mecanismo de destruição do patógeno pelo anticorpo é que as células de defesa reconhecem a cauda do anticorpo. Então, se tem um patógeno que está ligado ao anticorpo, as células de defesa fagocitam esse micro-organismo mais facilmente do que uma bactéria livre. Vamos supor a bactéria que está ligada com o anticorpo, as células de defesa vão destruir essa bactéria mais rapidamente do que uma bactéria que não está ligada ao anticorpo. Isso aí é que a gente chama de facilitação da fagocitose. E o outro mecanismo também é que os micro-organismos ligados a anticorpos, eles vão ativar o sistema complemento, através das vias clássicas e alternativas. O linfócito TCD4, também chamado de linfócito T auxiliar, ele vai reconhecer os antígenos do micro-organismo que estão sendo apresentados pelas células dendríticas, as células fagocíticas, as células apresentadoras de antígeno, e depois que ele reconhece, ele vai apresentar e vai ativar
os demais linfócitos da imunidade inata através da produção de citocinas inflamatórias, que vai potencializar a ativação do macrófago, vai potencializar a ativação dos neutrófilos, melhorando assim a resposta inflamatória, e também potencializa a ativação dos linfócitos T e B. Então, esse linfócito TCD4 ele é muito importante, porque ele vai melhorar a resposta imune adaptativa. E é justamente esse linfócito que é infectado pelo vírus HIV. É o vírus da imunodeficiência adquirida. Esse vírus HIV, quando ele infecta o linfócito TCD4, que é um auxiliador, que ele potencializa a imunidade adaptativa, ao infectar, ele vai destruir esse vírus. E aí a quantidade de linfócito TCD4 no sangue diminui e a imunidade adaptativa do indivíduo portador da síndrome reduz drasticamente. E aí ele vai ter uma síndrome, né, que não é uma doença, da imunodeficiência, porque ele vai deprimir o sistema imunológico. E é uma imunodeficiência adquirida. Por quê? Porque ele não nasceu com ela. Ele adquiriu através da contaminação pelo vírus. O linfócito TCD8, chamado também de citotóxico, uma vez ativado, ele vai reconhecer células modificadas, como, por exemplo, essa célula aí que está infectada internamente pelo micro-organismo. Como que ele sabe que essa célula está infectada? Porque essa célula ela começa a expressar proteínas virais na superfície. E aí o linfócito TCD8 reconhece essa proteína viral como estranha. Olha, essa proteína não é nossa, então essa célula deve estar infectada. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai induzir a apoptose dessa célula, vai induzir a morte dessa célula, para que essa célula, uma vez morta, ela não seja mais reservatório do micro-organismo. E existe também o linfócito T regulatório. Esse linfócito T regulatório, o que é que ele vai fazer? Ele vai impedir uma resposta exagerada do sistema imunológico. Ele vai impedir a ativação de vários linfócitos para bloquear uma ativação exagerada. Então, o sistema imunológico ele se ativa, mas ele não se ativa demais, graças a esse linfócito T regulatório. Ele que regula a ativação. Quando esse mecanismo de regulação ele é bloqueado, ele é falho, ele vai gerar uma hipersensibilidade, que nós vamos falar isso posteriormente. Então, comparando aí a imunidade adaptativa humoral da imunidade adaptativa celular. Quando o micro-organismo ele é extracelular, ele vai ser combatido pela imunidade humoral, quando ele está fora da célula. Agora, quando o micro-organismo ele está no interior de células, ele vai ser combatido pelo mecanismo da imunidade celular. Ele vai reconhecer essas células contaminadas. Quem são os linfócitos da imunidade humoral? São os linfócitos do tipo B. Quem são os linfócitos da imunidade celular? O linfócito TCD4 e o linfócito TCD8. Como que a imunidade humoral ela acontece? Qual o mecanismo efetor? Os anticorpos, eles produzidos pelo linfócito B ativado, eles vão se ligar ao micro-organismo. E na imunidade celular, o linfócito TCD4 reconhece o antígeno apresentado a ele e potencializa os linfócitos B e T, e o linfócito TCD8 reconhece a célula infectada e induz a sua apoptose. Como que essa imunidade humoral ela é transferida para outros indivíduos que não imunizados? Então, a imunidade humoral ela pode ser transmitida através da transferência de anticorpos do indivíduo imune para um indivíduo doente. E a imunidade celular é através da transferência de células TCD4 e TCD8 para um indivíduo doente. Qual a função da imunidade humoral? Ela bloqueia infecções e elimina micro-organismos fora da célula. E a imunidade celular? No caso do linfócito TCD4, ele ativa macrófagos para matar micro-organismos fagocitados. Então, ele potencializa a ação do macrófago, potencializa a ação do neutrófilo, potencializa a ação dos linfócitos B e TCD8. E o linfócito TCD8, ele mata as células reservatório, mata as células que estão contaminadas internamente. E também
esses linfócitos, além de reconhecer células infectadas, eles reconhecem também células tumorais, pelo mesmo mecanismo. Células tumorais, elas expressam proteínas aberrantes na superfície. O linfócito TCD8 reconhece que aquela célula não é normal e destrói as células tumorais. Lógico, existem algumas células tumorais que conseguem escapar desse mecanismo de defesa e conseguem, então, evoluir para uma neoplasia. A gente vai estudar isso nas próximas aulas. Então, falando um pouquinho sobre o mecanismo de ação da imunidade adaptativa. Ela pode ser ativa ou passiva. A imunidade ativa é quando o organismo produz os anticorpos. A imunidade passiva é quando a gente recebe os anticorpos produzidos por outro organismo. Vamos falar da diferença de cada um. Então, a imunidade ativa é quando o organismo humano ele é apresentado, ele é exposto ao micro-organismo, ou através de uma infecção, e aí vai ser uma exposição natural, ou através da vacinação, que vai ser aí uma exposição artificial. Quando esse organismo humano ele é exposto a esses antígenos, essas proteínas de superfície do micro-organismo, dias ou semanas depois, esse indivíduo ele vai estar produzindo anticorpos através da imunidade adaptativa humoral contra esse micro-organismo e também vai estar produzindo células TCD8 efetoras contra esse micro-organismo através da imunidade adaptativa celular. E aí esse indivíduo ele vai se recuperar através do mecanismo de imunização. Ele vai conter essa infecção e vai criar uma memória imunológica. Então, essa reação da imunidade ativa, ela é altamente específica, porque para cada micro-organismo vai se produzir um anticorpo específico para ele e células TCD8 específicas para ela também. Esse processo, ele produz memória imunológica? Sim, porque durante esse processo de ativação, são produzidos anticorpos IgG, que são os anticorpos de memória, também são produzidos células TCD8 de memória, células B de memória e células TCD8 de memória. E essa memória impede uma reinfecção. Já na imunidade passiva, como que acontece? É a transferência de anticorpos ou células de defesa de um indivíduo que já está imune para um indivíduo infectado. E aí esses anticorpos produzidos por outro organismo, eles vão combater de forma mais eficiente esses micro-organismos do indivíduo a ser tratado. O que vai acontecer? Esse indivíduo ele vai se recuperar, tá? Mas essa resposta, ela é específica? Sim, porque aquele anticorpo inoculado é específico para aquele micro-organismo que está causando infecção. Porém, essa imunidade passiva, ela não causa memória. Por quê? Porque o sistema imunológico do paciente não foi ativado, tá? Então, se o indivíduo ele se contaminar novamente, ele vai precisar novamente de soro, porque esses anticorpos não foram produzidos pelo próprio organismo dele, foi produzido por outro, um organismo doador. Então, aí, só para completar, nós temos aí um mapa mental que resume, basicamente, o sistema imunológico. Boa parte do que a gente falou está aí nesse mapa mental. Eu sempre coloco mapas mentais no final das minhas aulas para que o aluno ele consiga resumir e relembrar algumas informações que foram de disciplinas anteriores e que são importantes para a condução da disciplina atual, tá bom? Aí nós temos alguns livros que eu recomendo para essa disciplina, livros de fisiologia, de patologia, de farmacologia, quando a gente vai falando de medicamentos. Na parte de imunologia, eu indico esses dois livros, o Imunologia de Genway e o Imunologia Básica de Abbas. Já na última unidade, eu indico esse Virologia Humana, tá bom? Esses livros todos eles estão disponíveis para vocês na biblioteca virtual e também na biblioteca física da faculdade. E tem alguns aplicativos que eu gosto de utilizar nas minhas aulas presenciais, mas como essa disciplina não vai ser presencial, fica aí de indicação, de recomendação para vocês utilizarem.
pessoal? Tranquilo? E aí, galerinha? Tranquilo.